Amém. Eu queria que você ficasse de pé nesse instante. Nós vamos orar mais um pouco. Eu não sei como foi que você chegou aqui hoje. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus do impossível que nunca desiste de você. Nós podemos ter nossas limitações. Nós podemos em muitos momentos achar que tudo vai dar errado, que não temos forças, que não conseguimos dar um passo sequer. Mas é nessas horas que o Senhor chega e diz: vem mais um pouquinho, anda mais uma milha, eu estou com você. E nesses dias eu tenho passado por algumas situações em que eu digo para você que aos olhos humanos, hoje não era um dia para eu estar aqui. Mas quando nos sentimos fracos, abrimos espaço para que o Senhor possa vir. Eu tenho me sentido fraco nesses dias. Mas glória a Deus, porque existe um poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Existe um poder ilimitado que pode se manifestar quando nós clamamos: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições, eu estou quase desistindo, eu estou sem forças, eu estou caído. E aí Ele vem e diz: vem, eu te levanto, eu sou contigo, não temas, não te espantes. Talvez você tenha chegado aqui hoje desse jeito, quase que sendo empurrado. Então, se você se identifica com isso, se derrame nos braços do Senhor, porque existe socorro para você, existe socorro para mim. Existe algo que você não pode fazer, mas que Ele pode, porque para Ele não existe impossível. Nós olhamos as circunstâncias e afundamos, naufragamos como Pedro, que no meio da tempestade ficou atormentado com Jesus andando sobre as águas. E muitas vezes Deus está se movendo na nossa direção e nós estamos assustados com tudo que está acontecendo e não conseguimos enxergar que é Ele que está vindo. É como Adão no jardim. A Bíblia diz que, ouvindo o som de Deus que se movia no jardim, quando soprava a brisa do entardecer, teve medo e se escondeu. E Deus perguntou: Adão, onde você está? Como se não soubesse onde ele estava. E Adão confessou: não, é porque eu vi o barulho, eu vi o som. Tem uma tradução que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor. Mas na verdade, no original é quando ouviram o som do Senhor que se movia no jardim. Eles não ouviram a voz, eles ouviram o som. Queridos, eu acho tremendo isso. Às vezes o Senhor está se movendo e a gente não consegue ver, e a gente se assusta. Que você possa estar atento, que você possa estar atenta ao som do mover de Deus que se move no meio da circunstância, no meio do deserto que você está enfrentando, porque Ele é Deus. Então se coloca diante dEle. Foi essa música. Hoje pela manhã eu acordei com uma canção na minha mente, e logo depois eu recebi uma ligação: você poderia ministrar hoje?
hoje eu não poderia ministrar assim, se fosse olhar com os olhos humanos. Mas antes o Senhor já tinha me entregue a canção. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com você. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Queria que você, nessa hora, apresentasse a Deus o seu impossível, ou os seus impossíveis. Porque o poder de Deus não está limitado. O poder de Deus é ilimitado, não tem fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. A Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobra, tanto na terra como no céu. Ele tem um nome que está acima de
todo nome. Ele tem todo o poder. Ele tem as chaves da morte e do inferno. No nome dele, nós nos movemos e sinais e maravilhas acontecem, não por nós, mas porque ele tem todo o poder. Então o que limita o mover de Deus na sua vida é a sua incredulidade. O poder de Deus é ilimitado, mas o que coloca limite ao poder de Deus na sua vida é a sua fé. E é por isso que você nessa noite precisa apresentar a Ele o seu impossível, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede a Ele, do que você pensa, do que você imagina. Então apresenta a Ele agora o teu impossível, crendo que Ele fará. Aí onde você está, Senhor, vem com o teu poder ilimitado nessa noite sobre nós. Espírito Santo, sopra o teu vento, vento dos quatro cantos, sopra sobre nós. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, varre este lugar com a tua presença, Senhor. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Nós estamos aqui por tua causa, Senhor. Nós estamos aqui por ti. Então o Senhor pode estar aqui. E é por isso que na autoridade, no nome de Jesus, nós amarramos todo valente, todo principado, toda potestade, todo espírito contrário ao Espírito Santo de Deus. Nós neutralizamos nessa hora e ordenamos que bata em retirada em nome de Jesus, sem direito à volta. Todo ladrão da palavra, tudo que impede o entendimento, toda distração, tudo que nos faz olhar para as circunstâncias, tudo que tenta minar a nossa fé, em nome de Jesus, saia desse lugar, em nome de Jesus. Todo grilhão, toda amarra seja desfeita nessa hora. Que todos aqui possam estar livres na autoridade do nome de Jesus para ouvir, entender, se arrepender e viver a palavra. Em nome de Jesus, Senhor, envia os teus anjos, espíritos ministradores. Tua palavra diz que os teus anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que são herdeiros da promessa. E nós somos herdeiros da promessa porque Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos a promessa. Então, envia os teus anjos para trazer as respostas e o cumprimento das tuas promessas, porque as tuas promessas se cumprirão, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, que tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o Senhor promete e cumpre. Então vem, Senhor, nos inunda com a tua presença. Aí onde você está, que você possa abrir o seu coração para receber o toque do Senhor, porque o poder ilimitado de Deus está aqui nesse lugar, porque é a palavra que garante isso, não sou eu, é a palavra que garante isso. Então abre o teu coração e recebe o que Ele tem para te entregar hoje. Apresenta o teu impossível a Ele. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível
não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Ora da cama. Deus do impossível. Podem sentar, queridos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Amém. Esse texto de Lucas 1, 26 fala quando Jesus foi anunciado. E diz que, no versículo 26, que no 6º mês, Deus enviou Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia. E uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o recebeu. Então, o anjo foi lá ao encontro de Maria. O nome da virgem era Maria, e o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Tem outra tradução que diz assim: porque nada é impossível para Deus em suas promessas. E respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O que eu acho tremendo nisso é porque, de certa maneira, nós temos um chamado assim como Maria. Nesse dia foi dito para ela que algo brotaria dentro dela, que o rei literalmente estaria na barriga dela, no interior dela. Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E a entrega de Maria é um grande exemplo para nós, um grande exemplo a ser seguido por cada um de nós. Porque mesmo sem entender, Maria se submeteu à vontade de Deus. Imagina só a situação, tente se colocar no lugar dela. Imagine uma mulher virgem, noiva, prestes a se casar, numa sociedade ultraconservadora como era essa que ela vivia. Imagine, no meio desse contexto todo, a pessoa sem ser casada ainda, prometida em casamento, ficar grávida. Todo mundo sabia, mesmo naquela época, que gravidez só tinha uma forma de acontecer.
ela, mesmo sabendo do risco que correria, mesmo sabendo dos julgamentos que enfrentaria, mesmo sabendo da possibilidade de nunca mais casar, de ficar difamada em toda aquela região em que ela vivia, ela arriscou tudo, queridos. Ela entregou ali, quando ela disse: eu sou serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Ela estava jogando fora todos os sonhos. Ela estava jogando tudo aquilo que qualquer mulher naquela região, e qualquer mulher até hoje sonha. Quantas mulheres não anseiam, estão esperando em Deus o casamento? E ela jogou isso tudo no altar. E ela não entendia como isso se cumpriria. E o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Queridos, o Rei Jesus precisa reinar em nossos corações. E talvez você não entenda e não consiga compreender como isso se dará, mas eu quero te dizer: começa a clamar o poder do Espírito Santo sobre ti. Só o Espírito Santo pode fazer com que Jesus seja gerado de forma assim profunda dentro de você. Ele precisa estar sentado no trono do seu coração. O seu ego precisa sair dali. Só existe lugar para um rei, meus irmãos. Quando a gente vê, a apóstola Fofinha tem falado muito sobre o chamado de Isaías. É uma palavra muito apropriada para esse tempo que nós temos vivido. Isaías, quando foi chamado, o profeta Isaías, ele disse: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono. O rei Uzias era um rei admirado, que obedecia a Deus, que tinha uma série de virtudes. Mas Isaías só pôde ver o Senhor quando o rei Uzias morreu. Existem algumas coisas que precisarão morrer em nossa vida para que possamos ver o Senhor. E talvez você esteja assustado, talvez você esteja assustado com essa palavra, porque quando se fala em morrer, em morte, a gente evita, né? A gente não gosta de ouvir. Mas uma coisa é certa: para que determinadas coisas possam viver na nossa vida, outras coisas precisam morrer. Para que coisas novas possam vir sobre nós, coisas velhas precisam sair. Para que possamos viver o novo, é necessário deixar o antigo para trás. Tem uma outra palavra que é bem profética para esse tempo, que diz que na verdade é uma profecia de Isaías, que falava sobre a vinda de João Batista. E o profeta dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Os montes precisam ser abatidos, os buracos precisam ser aplanados, para que o rei possa vir. E essa palavra profética lança mão de algo que acontecia muito naquele tempo, porque periodicamente o rei visitava lugares distantes do seu reino, mas antes dele chegar, um mensageiro ia na frente, e o mensageiro ia anunciando: olha, atenção pessoal, ó, o rei está vindo, preparai um caminho para que ele venha. Isso significava o seguinte, que para que aquela população pudesse receber a visita do rei, que a estrada precisava ser preparada. Então muitas vezes
até como medida de proteção, de segurança. A população permitia ou deixava a estrada estragada, com troncos, com buracos, porque tudo aquilo era atrapalho para que os inimigos pudessem vir, mas também toda aquela suposta proteção era atrapalho para que o rei pudesse vir. E na nossa vida, muitas vezes, nós erguemos verdadeiras muralhas de proteção, tomamos determinadas cautelas para evitar que venhamos a sofrer de novo, para evitar a decepção, para evitar a repetição de um determinado sofrimento. São coisas que a gente acaba permitindo que fiquem em nossa volta, e ninguém consegue se aproximar de nós, porque as barreiras estão levantadas, os buracos, os montes, sendo que aquilo que para nós é proteção, também impede que o Senhor venha. E é por isso que nós precisamos, nesse tempo, mais do que nunca, nos arriscar diante do Senhor. Precisamos ficar vulneráveis diante dEle, crendo que Ele é fiel e nos guardará. Maria ficou completamente vulnerável diante do Senhor. O Senhor só pode agir com poder na vida daqueles que se arriscam, na vida daqueles que ficam vulneráveis diante dEle. Quando Moisés, depois de jogar os sonhos fora, foi pastorear ovelhas no deserto, e depois de 40 anos o Senhor foi ao encontro dele. Moisés enxergou um impossível acontecer. Ele viu uma planta que estava ardendo em chamas, mas a chama incrivelmente era fria, não conseguia consumir a sarça. E ele se aproximou para ver o que era aquilo, e quando ele se aproximava, o Senhor falou com ele: Moisés, sou eu, vem cá, tira as tuas sandálias, tira a proteção dos teus pés, fica vulnerável aqui. E quando ele se aproximou, o Senhor começou a falar com ele que tinha algo que ele precisava fazer, e o que ele precisava fazer implicava em retornar do lugar de onde ele tinha fugido. Ele precisava enfrentar o passado. Ele precisava aprender que sonho não se conquista na força do braço, mas sonho se conquista na força do Senhor. Porque o impossível não é feito na nossa força, o impossível é feito na força do Senhor. E o homem que já tinha deixado de lado os sonhos, se julgava completamente incapaz de cumprir o chamado que Deus estava fazendo a ele mais uma vez ali, porque esse chamado o Senhor já tinha colocado no coração dele lá atrás, mais de 40 anos antes. E ele se julgava tão incapaz que ele dizia: mas o que é que vão dizer se eu chegar lá? E o Senhor falou para ele: o que é que você tem nas mãos? E ele tinha só uma vara, um cajado lá, e a ordem do Senhor foi: joga no chão. E quando ele jogou, a Bíblia diz que esse cajado se transformou numa serpente e Moisés fugia dela. E qual foi a palavra do Senhor para Moisés? Pega a serpente pela cauda. É um negócio insano de se fazer. E quando ele obedeceu, a serpente virou novamente o cajado. Porque quando nós obedecemos o Senhor, mesmo em meio à vulnerabilidade, Ele coloca tudo na nossa mão. A serpente representava esse passado que Moisés tanto fugia, mas que o Senhor desejava remir e colocar nas mãos dele. Existe talvez um passado que você tem fugido, mas se você ficar vulnerável diante do Senhor, Ele vai colocar isso tudo nas suas mãos. É nele que está a cura. E depois o Senhor disse para Moisés: coloca a tua mão no peito. E quando ele colocou e tirou a mão estava completamente doente, leprosa. E o Senhor estava mostrando para ele: o problema não são as pessoas, o que elas vão pensar, o que elas vão dizer.
O problema é o que está dentro de você. Coloca de novo a tua mão lá. E quando ele colocou, a mão se tornou curada. Porque é o Senhor que cura o interior ferido. O Senhor deseja curar o teu interior. E o primeiro passo para que isso aconteça é você convidar o Espírito Santo para vir sobre você e chamar Jesus para morar dentro de você, para Ele reinar. Porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor falou que não mais habitaria em templos construídos pelas mãos humanas. Ele disse que habitaria dentro de cada um de nós. E quando Ele habita dentro de nós, o poder ilimitado de Deus passa a estar dentro de você, dentro de mim. E nós podemos nos mover de um jeito completamente diferente. Nós não ligamos para o que pode acontecer, porque nós sabemos que se Ele está conosco, mal algum nos sucederá. Então Maria seguiu em frente e se arriscou, ficou vulnerável. E José, queridos? Já imaginou? Se coloque no lugar dele. Ele até pensou em deixar Maria secretamente, porque ele não queria expor. Ele sabia o que poderia acontecer com ela. Talvez ela fosse apedrejada, morta e tudo mais. Mas o Senhor deu um sonho a ele. José, não tenha medo. Sou eu que estou nesse negócio. Ele teve o sonho e continuou firme. Mesmo podendo ser julgado, chamado de corno. Tanto Maria quanto José permitiram que Deus reinasse na vida deles. Você precisa permitir que o Senhor reine na sua vida. A Bíblia fala a história de Nicodemos, um homem que era um religioso conhecido do seu tempo. E ele se aproximou de Jesus. E ele queria saber como poderia fazer, né, para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E como ele poderia fazer para ter a vida transformada. E talvez esse seja o seu questionamento. E o Senhor falou para ele: olha, eu vou te dizer alguma coisa. Se você quiser ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E ele ficou assustado com aquela afirmação, porque como alguém pode nascer novamente? E ele questionou, mas como isso pode acontecer? E Jesus falou mais uma vez para ele: não te admire de eu te dizer, é necessário nascer de novo. Sendo que Jesus falou duas coisas diferentes nesse texto. Primeiro ele disse, se você quiser ver, presta atenção, se você quiser ver o governo de Deus, o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E depois ele disse, se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Queridos, ver é diferente de entrar. Às vezes a gente se contenta em ver o governo de Deus acontecendo na vida de todo mundo. E até para ver o governo de Deus acontecendo, a gente precisa nascer de novo. Porque muitas vezes, quando a gente não nasce de novo, a gente não consegue perceber que tudo que está acontecendo em nossa volta é a manifestação do governo de Deus, do reino de Deus. Mas quando a gente nasce de novo, a gente também pode não apenas ser espectador, mas nós podemos ser participantes do reino. Nós podemos entrar, nós podemos viver. E o Senhor te chama não só para ver, o Senhor te chama para ver e para viver o governo dEle. Você é chamada para ser dirigido, para ser governado, para ser governada pelo Senhor. Existe algo que Ele quer falar para você. Quando Jesus estava sendo tentado,
O inimigo chegou e disse: se você é o filho de Deus, então pega essas pedras e transforma em pães. E ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sendo que no original, essa palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, no original, palavra é rema, que é diferente de outro tipo de palavra que é empregada em outros momentos do Novo Testamento, que é logos. Esse texto fala de rema. Rema é a palavra que vem direto do trono de Deus. O que traz vida não é só... É importante conhecer o logos, a palavra de Deus. Mas é importante ter a capacidade de ouvir a rema de Deus. Essa palavra que vem direto do trono, dando a direção que você está precisando no momento da adversidade. Foi essa rema que veio para Elias quando o riacho secou, e ele disse: vai para Sarepta lá que tem uma viúva que eu já separei para te sustentar. É essa palavra que é um grande socorro presente na hora da angústia. De repente vem, quando você se sente sem força, brota um versículo na sua mente. Esse versículo, nessa hora, é a palavra vinda direto do trono de Deus para você nesse momento. Para Deus, queridos, não existe impossível. Para você existe, mas para Ele não existe. Eu estava lendo hoje uma frase de Spurgeon. Ele disse: se meditarmos nas promessas e levarmos em consideração aquele que prometeu, nós experimentaremos a doçura delas e obteremos o seu cumprimento. E eu achei muito profundo, porque muitas vezes a gente não medita nas promessas, a gente esquece delas. Mas eu quero dizer para ti algo: traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Pare de ficar olhando rede social, pare de ficar olhando notícia de jornal, porque tudo aquilo que você normalmente lê é algo que tem drenado a sua esperança, ao invés de trazer esperança para você. É por isso que a Bíblia precisa ser lida todo dia, porque é ela que nos traz esperança. Então leia a palavra todos os dias, busque no Senhor aquilo que tem faltado. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Às vezes você gasta o seu tempo todo olhando as notícias, queridos, e as notícias não são boas, porque o propósito desse tempo é gerar medo. E aquele que tem medo fica aprisionado, fica paralisado, porque o medo paralisa, o medo congela. Mas aquele que escuta a palavra do Senhor, que se move de acordo com o direcionamento do Senhor, não tem medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Nós precisamos nos encharcar do verdadeiro amor, o amor do Senhor. Tem duas coisas, meu irmão e minha irmã, que você não pode esquecer. Tem algo que o anjo falou para Maria, que é uma grande realidade para mim e para você. Ele disse: para Deus não haverá impossíveis. Ou para Deus não há impossíveis. Em outra tradução que eu acho bem interessante para o que eu estou falando agora, diz assim que: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Embora pareça impossível, Ele vai cumprir. Ele prometeu para Abraão um filho, quando Abraão já era velho. Era impossível para Abraão. Sara ainda tentou dar um jeitinho. Esse jeitinho acabou gerando uma série de problemas na vida deles. Mas no devido tempo,
quando parecia impossível, quando ele já estava velho, sem força, sem vigor, e Sara também, o Senhor enviou Isaac. Porque Ele cumpre as promessas que faz, mesmo que elas sejam impossíveis. Olha só, deixa eu dizer algo para ti. Se for possível conquistar ou receber a promessa de Deus na força do seu braço, então essa promessa não é de Deus. Porque a promessa de Deus precisa do milagre de Deus. A promessa de Deus não é algo que você olha e diz assim, eu vou conseguir. A promessa de Deus você olha e diz assim, eu não sei como eu vou conseguir. Mas a fé diz para você, mas eu vou conseguir. Eu não sei como vai ser, mas não sou eu que vou fazer, é o Senhor que faz, porque Ele promete e cumpre. Então você não sabe como será, mas você sabe que vai acontecer. Porque aquele que prometeu é fiel e cumprirá. Então, é como o Spurgeon falou, se você meditar na promessa e levar em consideração aquele que prometeu, quem prometeu quem foi? Não foi um homem, foi aquele que tem um poder ilimitado nas mãos. Se você fizer isso, você vai experimentar a doçura dessas promessas e você vai ver o cumprimento delas. Porque não é você ou alguém que fez a promessa para você, mas é o Senhor que faz o impossível, que te prometeu, e só Ele pode cumprir. Então às vezes a gente se decepciona porque acha que a promessa vai se cumprir mediante o nosso esforço. Mas a promessa se cumprirá mediante o mover de Deus, mediante o milagre. Você precisa ver onde Ele está se movendo, você precisa se juntar a Ele. Aí fica tudo mais leve. O grande problema é que nós queremos conquistar a promessa do nosso jeito e no nosso tempo. É por isso que Sara tentou colocar escrava para Abraão. O Agar lá, né? Agar. E Abraão caiu no Agar. Nasceu um filho, gerou problemas. Porque a promessa de Deus não se cumpre através da intervenção dos homens. A promessa de Deus se cumpre através da intervenção divina. Então tem duas lições aqui que a gente pode tirar, no mínimo, além da entrega, evidentemente, de Maria, é que Deus faz o que lhe agrada fazer, queridos. E o limite da vontade de Deus é o querer dele e não o seu. Lá no Salmo 115, no versículo 3, o salmista declarou o seguinte: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ele pode fazer tudo o que agrada a quem? A você? O Senhor está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada, tudo o que agrada a Ele. Às vezes a gente acha que o Senhor está no céu e pode fazer tudo o que me agrada. Mas o Salmo diz que Ele pode fazer tudo o que agrada a Ele. Então muitas vezes a gente anseia por algo que não agrada a Ele. E hoje, se der tempo, eu vou falar de pelo menos uns 7 passos que a gente pode adotar para saber se a vontade de Deus está se cumprindo ou se a decisão que a gente está tomando é da vontade de Deus ou não. A palavra agradar indica que Ele pode fazer o que deseja fazer, o que lhe dá prazer em fazer. O que é que agradava ao Senhor fazer na vida de Maria? Desejava fazer com que o rei fosse gerado dentro dela. Deixa eu dizer algo para você. Existe um desejo de Deus para nós nesse tempo, é que o rei seja gerado dentro de nós. O rei precisa ser gerado dentro de você. E sabe o que é mais interessante quando o rei é gerado dentro de nós? A gente vê muito, por exemplo, no caso de Esther. Quando o povo de Israel estava ameaçado de morte.
E Mordecai chamou Esté e disse: você fale com o rei. E ela ficou com medo: mas tem muito tempo que o rei não me chama. Você sabe que ninguém pode chegar na presença do rei sem ser chamado por ele. E ele disse: mas se você não se levantar, ele vai arrumar outro caminho, o Senhor vai levantar outro. Mas será que não foi para esse momento que você ficou nessa posição? E aí ela pediu que as pessoas orassem e jejuassem junto com ela. E num determinado dia, ela foi e entrou na presença do rei, sem ser chamada. E o rei estendeu o cetro. Ou seja, ela poderia morrer, mas o rei disse: você pode ficar na minha presença. Se ele não tivesse estendido o cetro, ela teria morrido. Ela não poderia ficar na presença dele. Quando nós temos um rei reinando dentro de nós, ele decide o que fica e o que sai, o que vive e o que precisa morrer. Existe algo que precisa viver e existe algo que precisa morrer em nossa vida para que o poder de Deus possa se manifestar. Se o rei estiver reinando em você, vivo, gerado no seu interior, o cetro dele vai indicar o que fica e o que sai, o que vive e o que morre. Permita que o cetro do Senhor passe a dar o direcionamento da sua vida. Muitas vezes quem está sentado no trono do nosso coração é o nosso ego, decidindo o que faz e o que não faz. Sendo que o rei precisam ser tomadas com base no direcionamento do Senhor e não com base no que seus olhos podem ver. O Senhor é poderoso para nos fazer prosperar até no meio do deserto, como fez com Abraão. Pode ser Bolsonaro, Lula, Dilma, seja quem for. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode construir um rio no meio do deserto. Existe algo novo que Ele quer fazer no meio do deserto. É por isso que a palavra profética lá de Isaías que diz: preparai no deserto um caminho para o Senhor. É no deserto que a gente prepara um caminho para o Senhor. É no deserto que nós estamos vivenciando que o caminho para a vinda do Senhor pode ser preparado. Então, você está vivendo no deserto? Quem está vivendo no deserto? O deserto é uma figura de algo difícil, de um momento complicado. Quem está vivendo? Quase ninguém? Está muito boa. O deserto pode ser uma situação familiar, uma enfermidade, uma situação difícil profissional, seja o que for. Existe um caminho que precisa ser preparado para a vinda do Senhor no meio dessa situação. E é você quem tem que preparar o caminho para que Ele possa vir. O seu limite é a oportunidade para o milagre acontecer. O seu limite é a oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Chegou no seu limite? O apóstolo Paulo definiu isso dizendo assim: olha, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa, se manifesta na minha fraqueza. O limite de Paulo era a oportunidade para a manifestação do milagre de Deus. O seu limite é a oportunidade para a manifestação do milagre de Deus. Você precisa abrir o coração e se colocar diante dele no meio desse deserto, porque existe uma oportunidade aí para Deus se manifestar. Toda crise é oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Toda crise é oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Há quem diga que para os chineses a palavra crise e oportunidade é a mesma coisa, mas para o cristão,
crise é oportunidade para um milagre de Deus. Existe algo que está acontecendo na sua vida que você não pode resolver, seu amigo não pode resolver, o político não pode resolver, seu chefe não pode resolver, mas o milagre de Deus pode resolver. E Ele deseja se manifestar de forma poderosa na sua vida. Abra sua Bíblia em Marcos 10, a partir do versículo 24. Diz assim: os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Então Jesus, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Só para vocês entenderem o contexto. Tinha um jovem rico que foi ao encontro de Jesus, e Jesus disse: você quer mesmo? Você quer mesmo ter uma experiência legal? Quer mesmo ter uma mudança de vida? Então faça o seguinte: venda tudo aí que você tem. E aí ele chegou, foi embora. A Bíblia diz porque ele tinha muitas riquezas em que ele confiava. E aí Jesus chega e traz o ensinamento: olha, é muito difícil para aqueles que confiam nas riquezas experimentar o governo do Senhor. Eu estava falando há pouco de um rei que deseja reinar na sua vida e na minha. Para que ele possa fazer isso, nós precisamos aprender a confiar apenas nele. Eu não sei em que você tem posto a sua confiança, mas tem algo que eu quero te dizer: hoje você precisa voltar a sua confiança só para Ele. Talvez tudo esteja indo perfeitamente bem e você não tenha tido nem razão para orar, mas eu quero te dizer: fica na presença dEle, busca o Senhor, confia nele, porque Ele faz tudo na vida daqueles que se entregam verdadeiramente a Ele. Ele deseja reinar na sua vida. Todo o impossível para o homem é possível para Deus. O homem não pode salvar a si mesmo, mas para Deus tudo é possível, como Jesus falou aqui. Abra agora sua Bíblia em Marcos, no capítulo 9. Aqui a gente vai ver a história de mais um desesperado. Talvez você esteja desesperado pelo Senhor hoje. Ou talvez você que está aí nos ouvindo em casa, talvez você esteja passando uma situação em que você está desesperado ou desesperada por um milagre. Esse texto que eu vou ler, assim como os outros que foram citados, são para você nessa noite. Marcos no capítulo 9,
Versículo 17 fala que um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus questionou assim: se podes? Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Queridos, existe algo que impede que você viva o milagre, que eu possa viver o milagre. E esse algo é a nossa incredulidade. Jesus chegou para o pai daquele menino e disse: ó, tudo é possível para aquele que crê. O problema é que, imagine só, uma vida inteira vendo o filho convulsionar. Foi a vida toda. Jesus perguntou para ele: há quanto tempo ele está assim? E o homem disse: desde pequeno, desde sempre. É provável que o homem tenha ido em tudo que é lugar para resolver essa situação. Certamente esse pai fez tudo que estava ao seu alcance para curar o menino. Levou nos médicos mais conhecidos daquela época, nas pessoas mais espirituais. Até os discípulos foram lá, que já estavam andando com Jesus e vivendo a manifestação do poder de Deus, e nada aconteceu, porque a raiz do problema estava na incredulidade do homem. E Jesus, presta atenção numa coisa, Ele quer ir na raiz do problema, Ele não quer ficar na superfície. O Senhor quer ir nas tuas entranhas, e Ele quer mostrar para você aquilo que precisa ser consertado, para que o poder de Deus possa se manifestar na sua vida. E talvez você fique racionalizando: mas isso, o Senhor tem que me convencer, não vejo nada de mais nisso, Ele tem que falar comigo. Meu irmão, minha irmã, se você está assim, então dificilmente você poderá viver o mover de Deus, porque muitas vezes Ele tem usado pessoas para falar para você o que precisa ser corrigido, e você não acredita. Talvez sejam pessoas da sua casa, do seu convívio mais íntimo. Jesus falou que o profeta não tem honra na sua terra. E muitas vezes, preste atenção nisso, o Senhor usa as pessoas que estão mais próximas da gente para falar conosco. E nós costumamos não dar crédito, sabe por quê? Porque
Porque ficamos, ele já sabe o que eu estou passando. Isso é da alma dele, isso é invenção da cabeça dele ou dela. Meu irmão, coloque isso diante do Senhor. Você vai perder o quê? Se você fizer o conserto e entregar ao Senhor. Mas o Senhor tem que falar diretamente comigo. É como Paulo uma vez chegou numa carta que ele escreveu, não lembro qual, mas ele dizia assim, porque uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, e outros dizem, eu sou de Cristo. Na minha ótica, sabe que o pior dos três é o terceiro. Porque, um diz assim, eu gosto de Paulo. Quando Paulo está falando, eu gosto do ensino dele, é massa. Eu gosto de... Não, eu já gosto de Apolo. Apolo é um homem de Deus. Paulo dá sono quando eu escuto ele falar. É um negócio muito cabeça. Eu gosto do fogo. E o outro chega e diz assim, eu não gosto nem de Paulo, eu não gosto nem de Apolo, eu não gosto de ninguém, eu gosto só de Jesus, e se ele falar comigo, aí sim, ele tem que falar diretamente, sendo que você esquece que o Senhor usa até a mula para falar com a gente. Porque o Senhor faz o impossível, meu irmão. O Senhor faz mula falar e revela que profeta está tendo atitude de mula. Balaão foi assim. O jumento da história era ele. O Senhor faz com que corvo vire garçom e leve pão e carne para alimentar profeta. Ele faz o impossível acontecer. Ele não tem limite para ele. Para você tem limite, mas para ele não tem. Ele faz da estéril mãe de filho. Sara, que já não tinha mais condições. Abraão, coitado, já velhinho, mas o Senhor fez. Não tinha Viagra, tinha nada, né, pastor Gustavo? Tinha nada naquele tempo. Mas o Senhor fez, porque Ele faz o impossível acontecer. É por isso que eu creio que o Senhor trouxe essa canção. Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Existe uma voz que quer te encorajar hoje a continuar crendo na promessa. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. O que o Senhor falou para você vai se cumprir. Não importa o tempo, não importam as circunstâncias, não importa o que você está vivendo hoje, porque a realidade de hoje não é a realidade de amanhã. O apóstolo Cláudio sempre disse que a fotografia de hoje não é a fotografia de amanhã. Existe algo que precisa ocorrer antes da promessa se cumprir nas nossas vidas. Sabe o que é? O querer de Deus precisa se cumprir em você. Você precisa ser o querer de Deus. Você precisa se mover de acordo com o direcionamento dele. As provas da obediência são a preparação para o cumprimento da promessa na sua vida. O Senhor, diante da circunstância difícil, vai te dar um direcionamento que pode parecer loucura, mas se você ousa obedecer, você vai viver milagres. Às vezes a gente quer o cumprimento da promessa sem andar em obediência. Mas nós precisamos andar em obediência para viver a promessa. Não tem cumprimento de promessa sem uma vida de obediência ao Senhor.
É por isso que lá em Romanos 10, 17, diz de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu gosto muito dessa tradução que diz assim: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tem uma outra tradução que diz assim: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Essa palavra ouvir não é um ouvir de qualquer jeito, é a capacidade de escutar. A fé vem pela capacidade de escutar, e a capacidade de escutar vem pela rema de Deus. No original, essa palavra é a rema, é aquela, sabe, que eu falei para vocês, que é a palavra de Deus que vem no momento certo. Existe uma capacidade de ouvir que o Senhor quer te ensinar a ter, quer me ensinar a ter, e essa capacidade de ouvir, ela vai vir sobre nós através do exercício da obediência. A gente vai ouvir uma palavra que a gente vai pensar que é coisa da nossa cabeça, mas a gente vai obedecer aquilo que a gente acha que é um pensamento nosso, e a gente vai ver que era Deus que estava no negócio. E aí isso vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. E aí cada vez mais você vai tendo a capacidade de ouvir. E a fé, ela vem através dessa capacidade de ouvir, que vai sendo gerada através da obediência daquilo que você escuta e que no primeiro momento você acha é coisa da minha cabeça. Eu lembro, um dia eu quero encontrar essa pessoa, espero um dia estar pregando num canto e esse homem vir falar comigo. Eu fui jogar futebol depois de um culto, e eu morava num lugar bem longe. Eu morava em Camaragibe, onde Guga mora. Guga e Hannah, né? Os heróis. E aí eu saí quase 11 horas da noite e fui. Liguei o som, comecei a adorar o Senhor. E eu comecei a orar: poxa, Senhor, como eu queria ouvir a Tua voz, como fulaninho. Foi logo no início da minha caminhada com o Senhor. Como eu queria ouvir a Tua voz igual a fulaninho. Aí citei um irmão lá que era cheio do Senhor, tinha experiências tremendas. Eu queria ouvir o Senhor igual a fulaninho ouve. Que o Senhor manda, esse irmão que eu conheci no início da minha caminhada, ele estava dormindo, o Senhor acordava ele: vai, levanta de madrugada, você vai lá em tal lugar, na rua tal, vai ter uma pessoa lá, você vai dizer isso, isso e isso. Ele levantava, e a mulher: o que foi que houve? Ele vestindo a roupa: não, o Senhor está pedindo para eu ir lá em tal lugar que vai ter uma pessoa lá. Ela: tá, vai com Deus, meu filho. E o homem saía de madrugada, ia a pé até o tal lugar, chegava lá, tinha a pessoa lá, e ele dizia: ó, eu vim aqui para dizer isso, isso e isso, o Senhor mandou te falar. O homem chorava, muitas vezes se entregava ao Senhor. Ele disse: pronto, agora eu vou dormir. E voltava, e eu achava tremendo aquelas experiências que ele tinha. E nesse dia, depois do futebol, indo para casa, eu pedia do Senhor: como eu queria ouvir a Tua voz igual ao irmão fulano. E o Senhor falou ao meu coração, parecia até um pensamento meu, dizendo assim: você já escuta a minha voz, mas você tem que ir para casa. Mas era uma coisa tão óbvia, que eu disse: só pode ser coisa da minha cabeça, claro que eu tenho que ir para casa, né? E aí, aquela minha incredulidade começou a me incomodar, e eu comecei a pedir perdão: Senhor, perdoa, porque eu não tenho fé de nada. Assim, eu acho que o irmão fulano vive essas experiências porque ele crê que o Senhor fala, e ele tem exercitado ouvir a Tua voz. Ele tem fé, porque a fé vem pelo ouvir, a capacidade de ouvir. A capacidade de ouvir vem através da rema de Deus, da palavra de Deus, aquela que você ouve no momento da adversidade e você ousa obedecer, e aí você vai tendo fé, porque você sabe que o Senhor é fiel. E aí, quando eu comecei a me arrepender de mim, e eu, mais uma vez, comecei uma blitz nesse lugar. Senhor, nunca tem blitz nesse lugar. Nunca tem esse lugar. A blitz sempre fica em tal lugar, porque normalmente, vocês sabem, as blitz sempre, normalmente, são dos mesmos locais. E aí, sempre a minha mente, o meu racional estava querendo entrar.
no mover de Deus, sendo que não existe compatibilidade entre o racional e o mover de Deus. O mover de Deus, meu irmão e minha irmã, não se explica. A blitz vai estar onde Ele falou, e não onde sempre está. Porque se sempre ficar onde sempre está, não precisa de Deus. O milagre é exatamente quando é diferente. E aí, mais uma vez, eu lá incrédulo, e comecei a me arrepender, e eu fiz um desafio ao Senhor. Eu disse: tá bom, Senhor, me perdoa, sou muito incrédulo, eu preciso de uma prova. Olha só, se for mesmo o Senhor que está falando comigo, a blitz tem que estar exatamente nesse lugar, e eu não vou parar por conta própria, eles têm que me parar. E aí, lá vou eu, adorando o Senhor, parecia até que eu já tinha esquecido de tudo, e quando eu chego naquela via, no local indicado, que era impossível ter blitz, eu vejo uns cones à distância. Jesus, Senhor, meu Deus do céu. E o cara, encosta o carro, sendo que todo mundo, queridos, encostava o carro na via, né? Na via principal. Eu não. A blitz estava na frente de um comércio, ao invés de parar na via, eu botei a seta, entrei no comércio, e o cara ficou sem entender. Disse: esse já está fazendo coisa errada. Peguei um na errada, né? E aí ele abaixa o vidro do carro e ele diz assim: habilitação e documento do veículo, não tem? E eu disse: olha, moço, deixa eu dizer aqui uma coisa para o senhor. Eu já sabia que tinha essa blitz aqui. Aí o homem olhou assim para mim, e aí eu comecei a falar: aconteceu assim, assim, assim. E eu disse: mas peraí, para o senhor não achar que eu estou com enrolada. Olha, isso faz tempo, eu tinha uma cara de adolescente. Para o senhor não achar que eu estou sem carteira, né, que eu estou aqui com enrolado, deixa eu lhe dar aqui logo o documento. Eu peguei o documento do carro, peguei a habilitação, está aqui a habilitação, o documento do carro. Ele segurou assim: sim, mas continue. E aí, eu posso descer? Ele disse: pode. E aí eu desci, comecei a falar o que Deus estava fazendo na minha vida, como eu saí da condição de ateu para um crente no Senhor. E aqui e ali vinha um outro policial, ouvia aquela história e saía. E chegou uma hora que eu disse para ele assim: olha, eu não sei quem é, mas alguém está precisando muito de ouvir isso que eu estou falando. Aí o homem disse: não é ninguém não que está precisando de ouvir, sou eu. Aí começou a chorar. Ele é fiel. Quando eu terminei de falar tudo que tinha para falar, quando ficou sem assunto, eu disse: meu irmão, Deus te abençoe. Aí ele disse: olha, muito obrigado, tome aqui seu documento, tome aqui a habilitação. E eu cheguei em casa, morava com meus pais nessa época. Cheguei em casa: pai, mãe, olha o que eu vivia. E contei a história todinha. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente olhou, o IPVA do carro estava vencido. Aleluia! A Ele! O Senhor é misericordioso demais. Era para eu ter ficado ali, o carro preso e tudo no mais, mas o Deus do impossível não desistiu daquele homem. Eu creio que é provável que ele tenha feito uma prova, não sei o que ele estava vivendo, mas talvez ele tenha dito: Senhor, manda alguém aqui falar comigo. E o Senhor mandou. Porque Ele manda, Ele faz, para Ele não existe impossível não. Para você pode existir, mas para Ele não existe. Então talvez o
O que você precisa fazer hoje, nessa noite, além de pedir para que o Rei Jesus seja gerado e passe a reinar dentro de você, talvez a outra coisa que você precisa fazer hoje, seja falar como aquele pai que a gente citou aqui, do filho que desde pequeno ficava se endemoniando, espumando, que ele disse: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, mas me ajuda a vencer a incredulidade. Talvez, queridos, o grande milagre que o Senhor precisa fazer na minha vida e na sua, não seja um milagre de um sinal miraculoso, mas o milagre de nos ajudar a vencer a incredulidade que tem nos impedido de viver milagres. O Senhor quer que você viva milagres, mas você precisa vencer a incredulidade que tem sido atrapalho para que você viva milagres. E eu creio que esse é o grande conceito que o Senhor quer fazer hoje aqui. Você precisa de um milagre? Quem precisa de um milagre? Levanta a mão. Eu já estou aqui. Se você precisa de um milagre, você precisa entender 3 coisas. A primeira coisa que você precisa entender é que o que é possível você tem que fazer. A segunda coisa que você tem que entender é que o que é difícil para você fazer, Deus pode te ajudar a fazer. Mas o que é impossível que você faça, é o Senhor que realiza. Então tem 3 situações diferentes: o possível, o difícil e o impossível. O possível você pode fazer, mas faça no direcionamento do Senhor. O difícil que você acha que não tem condições de fazer, se coloque diante dele, que ele vai te ajudar. E o que é impossível, que todo mundo diz que não tem jeito, creia que é ele quem faz. Lá em 1 Coríntios 10, 13, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deixa eu dizer algo para ti: o peso que você está levando hoje, o fardo, a situação que você está enfrentando, você pode suportar na força do Senhor. Não é na sua força, é na força do Senhor. Porque ninguém, a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia fala que ninguém vai ser tentado além daquilo que pode suportar. Ok? Lá em Gênesis 18, 14, fala: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E o anjo falou: daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a ti, e Sara terá um filho. Era difícil, talvez impossível, mas o Senhor faz, porque o difícil e o impossível Ele ama, é oportunidade para Ele se manifestar. Quem aqui já viveu a manifestação de um milagre em uma coisa que era impossível? Levanta a mão. Oh glória! Ele é vivo, faz milagre. Comece a lembrar, comece a lembrar, comece a lembrar. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Se você já viveu esse milagre, que você acabou de levantar a mão para dizer que já viveu no passado, por que não vai viver o milagre de hoje? O Deus que fez ontem, faz hoje. Canta aí. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro
choro Fique em dura pé. uma noite, mas Levanta. a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que a paz é uma promessa, você não vai mentir, seguro estou aqui, me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome
acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Oh, chame o nome dele, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, seu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. O seu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Chame o nome dele. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, não temerei, Jesus, Jesus. Jesus, não temerei. Olha, tem algo que eu quero dizer para você. Nós estamos aqui em guerra. Existe um rio de milagres aqui nesse lugar. E é por isso que nós temos que nos alegrar. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Ele está aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Existe uma realidade que já está manifesta no céu e deseja se manifestar na terra. Existe uma verdade no céu que precisa se tornar verdade na terra. Você precisa começar a crer e a ver o milagre manifesto na terra, porque ele já se manifestou no céu. Quando você começa a orar e começa a agradecer, então começa a tomar posse do teu milagre agora. Começa a tomar posse do teu milagre agora. Lá em Isaías 41, versículo 10, diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus.
eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e te diz: não tema, eu o ajudarei. Luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és, 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 este é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Este é quem tu és, este é quem tu és. Este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de... O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és, 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 este é quem tu és. Existe um poder ilimitado aqui nesse lugar. Espírito Santo, sopra a tua brisa suave. Se coloca diante do Senhor. Muitos serão tocados agora. Sabe, existe algo que
cobriu Maria naquele dia. O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. É possível que alguns não consigam nem ficar em pé, porque quando a glória do Senhor vem, como rio de vida, vem, Senhor, com teu rio de vida, vem com teu rio de vida. Aí onde você está, clame pelo rio de vida do Senhor. Peça para que o Senhor te alcance nessa noite. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorará e saltará de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, renovar. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, o teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Vento do Espírito. Queria que você colocasse a mão
onde está doendo. Se tem alguém aqui sentindo algum tipo de dor, se tem alguém precisando de um milagre em uma determinada área do corpo, se você puder, coloca a tua mão. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes, escorpiões e toda a obra do inimigo, e nada lhes causará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então existe um poder ilimitado disponível para você hoje aqui. A palavra de Deus vai se cumprir. Senhor, nós requeremos o cumprimento da Tua palavra sobre a vida de cada um que está aqui. Manifesta, Senhor, aqui o Teu poder. Na autoridade do nome de Jesus, eu arranco toda a árvore que o Pai não plantou, toda a seta do inferno que tem trazido enfermidade, que tem abatido o Teu povo, que tem trazido dor. Na autoridade do nome de Jesus, está cancelada e quebrada agora. E ordeno que bata em retirada em nome de Jesus. Volte para o inferno de onde veio. Eu decreto a cura e ordeno ao corpo, volte a funcionar normalmente, em nome de Jesus. Caroço, vá embora. Câncer, cesse em nome de Jesus. Todas as células voltem à normalidade. Tireoide, volte a funcionar normalmente. Coração, volte a funcionar normalmente. Articulações, visão, em nome de Jesus, que haja manifestação do poder ilimitado do Senhor. Vem, Espírito Santo, com a Tua glória. Cumpre, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder agora, Senhor. Em nome de Jesus, sopra o Teu vento. Sopra o Teu vento. Sopra o Teu vento. Sopra, Espírito, sopra o Teu vento. Em nome de Jesus, sopra o Teu vento. Tua alma viverá, o Teu Espírito renovará, e no Teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, o Teu Espírito renovará, e no Teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, Teu Espírito renovará, e no Teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, Teu Espírito renovará, e no Teu corpo tudo novo se fará. Queridos, nesse exato momento existem alguns irmãos que estão hospitalizados. O pai de Leda, por exemplo, está fazendo, deve ter feito agora à tarde uma cirurgia, estava na UTI. O esposo da pastora Andréia sofreu um acidente, também está no hospital. Ari e Bia é um casal que tem vindo aqui nessa igreja, que teve um bebezinho, e o bebezinho estava ontem respirando por aparelhos, nasceu com algumas dificuldades, passou 20 minutos morto, mas ressuscitou. Mas vamos orar. Eu queria a concordância de vocês para que possamos orar agora por essas pessoas. Eric também do louvor, também foi hospitalizado ontem, mas para o poder de Deus atuar não existe barreira. Nós não podemos estar lá no hospital, mas Ele pode, porque para Ele não existe porta, não existe parede, não existe nada. Para Ele não há impossível. Então nós vamos orar. Se você tem algum parente, algum amigo hospitalizado, precisando de um milagre, ore por ele agora, porque o poder do Altíssimo vai inundar essa pessoa lá. Senhor, nós colocamos diante de Ti essas pessoas que estão hospitalizadas.
Colocamos diante de Ti a vida de Rogério, a vida de Bento. Colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de Quinho, a vida de Eric. Colocamos diante de Ti, Senhor, as pessoas que os irmãos estão pensando agora, que estão hospitalizadas. Senhor, nós não podemos estar lá, mas o Senhor pode. Para Ti não existe barreira, para Ti não existe impossível. O Senhor pode ir lá agora. Então, Senhor, manifesta o Teu poder nesses lugares, nos hospitais. Manifesta, Senhor, a Tua glória, que todos possam ver o milagre, porque Tu és um Deus de milagres. Deus de milagres. Visita essas vidas agora, Senhor, que elas possam testemunhar o Teu livramento, que elas possam glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Senhor, nós já Te agradecemos. Nós Te agradecemos por essas orações que nós fizemos aqui. Nós Te louvamos, Senhor, porque no céu não existe doença. Então que a saúde do céu se manifeste na terra. Em nome de Jesus, vem com Teu poder, manifesta a realidade do céu nesse lugar, nos hospitais. Em nome de Jesus.